Oi pessoal, bom dia. Esse primeiro ano hoje está bem animado, não é? É isso aí. Então nós vamos começar nossa aula hoje falando do classicismo. Vocês sabem o que foi o classicismo? Eu acredito que vocês já têm uma noçãozinha, mas vamos dar uma revisadinha para poder fazer uma sequência lógica para você não se perder nesse conteúdo. A gente viu que o urbanismo foi um período, né, de transição. Lembram disso? O humanismo foi um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Naquela época, quais foram as produções que ocorreram? As crônicas de Fernão Lopes, que nós já falamos sobre elas, e a poesia palaciana. Então, diferente um pouquinho lá do trovadorismo, em que a poesia, né, as cantigas fizeram bastante sucesso, a cantiga de amor, a cantiga de amigos, as cantigas satíricas, durante um período ela ficou meio enfraquecida. Então, olha só, de 1350 a 1450, 100 anos, essa poesia não teve assim, aquela influência, aquele auge todo, né? Ela foi se enfraquecendo. Mas, no palácio, abriu-se um espaçozinho para produção da poesia. Foi Portugal, né, que fez isso, o rei Dom Afonso V abriu esse espaço. Por isso que ela se chama poesia palaciana, tá vendo? Ela era produzida na corte, era poesia lírica e poética. Ela sobreviveu só naquele espaço ali mesmo, no palácio. E também ela foi chamada de ou poesia palaciana ou quatrocentista. O amor na poesia palaciana era diferente, era tratado de forma diferente do trovadorismo. Vocês se lembram que no trovadorismo a mulher, por exemplo, ela era aquela deusa, principalmente na poesia, na cantiga de amor, a mulher era uma deusa que era enaltecida e por um homem, né, que amava sem que ela soubesse. Era o amor platônico, né? Era aquela coisa daquele amor que eles não viveram aquele amor. Então, agora na poesia palaciana, o amor é mais sensual. A gente poderia até falar que é aquele amor de carne e osso, né? Não houve mais aquela idealização da mulher como aconteceu lá no trovadorismo. Nesse gênero também houve a sátira, tá? Eles também criticaram, satirizaram. A diferença aqui entre as cantigas de amor do trovadorismo e a palaciana é que agora houve um desligamento da música. Vocês se lembram? No trovadorismo, todas as cantigas, toda a poesia era para ser cantada, acompanhadas ao som da lira, da viola. Agora não, a poesia era para ser declamada, era para ser lida. Então separou-se nesse período a música, né, da poesia. E o que aconteceu também lá no humanismo? O Gil Vicente criou, vamos falar que ele fez nascer o teatro português. Como que isso aconteceu? Ele fez uma peça para ser encenada por época do nascimento do príncipezinho. Então ele foi lá e encenou essa peça que ele deu o nome de Monólogo do Vaqueiro ou Alto da Visitação. O próprio nome já nos ajuda, né? Alto da Visitação. Ele foi visitar, aí ele encenou e aí todo mundo gostou e ele se achou e continuou produzindo, né? O Teatro Gil Vicente depois ele passa a ser uma sátira. Ele satirizava qualquer classe social, principalmente o frade, principalmente a igreja. E aí, gente, o que acontece? Olha, muito fácil a gente entender. Se nós compararmos janeiro deste ano com março deste mesmo ano, a gente vê que houve uma diferença muito grande no campo político, econômico, social e até mesmo cultural. Vocês observam que
A gente não entende muito bem desse negócio, né? Mas a gente ouve falar as bolsas, né, de valores caíram, está se pensando como vai fazer, gente pensando como vai pagar as contas, pessoas preocupadas até em falirem, porque o mundo está basicamente perdido, nós presos dentro de casa, eu aqui dando aula para vocês desse jeito, vocês dentro da casa de vocês. Então toda essa mudança social acarreta uma consequência, e não foi diferente naquela época. Então, por que uma escola literária vai nascendo? Exatamente porque existe uma crise, ou no campo da economia, ou da política, ou nos dois, ou social, e aí as pessoas mudam a maneira de ver o mundo, a maneira de agir. Então, foi com essa mudança também que nasce o classicismo. Então, o que vai acontecer? Olha, no século XIV, o teocentrismo deixa de ser a influência máxima. Você lembra? Teocentrismo, Deus como centro do universo. Agora o homem passa a se sentir valorizado e ele começa a acreditar nele. A gente já viu isso desde o humanismo, né? Ele começa a ver que ele tem potencial, e agora esse potencial vai se acentuar. A burguesia passa a enviar os filhos para as universidades. E vocês sabem que a universidade é aquele lugar de ideias inovadoras, libertadoras, é onde a gente aprende, né? Onde a gente vê coisas. Vocês vão ver que daqui a 2 anos, se Deus quiser, estarão lá dentro da universidade, aí vocês vão ter uma ideologia, alguém vai concordar, outro vai discordar, aí formam-se grupos, né, para discutir o que está acontecendo no mundo, criar coisas novas, lutar por seus ideais. Não foi diferente naquela época, né? Então, esses jovens vão para lá e tem lá aquele espaço de ideias novas. O feudalismo entra em crise. Com a crise do feudalismo, há uma ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia vai ocupar o espaço que era antes dos senhores feudais. A burguesia, então, promove mudanças que vão além da economia, elas chegam até a realidade cultural. Eu já até falei para vocês, o teatro, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando que ele vai aparecer? Quando a burguesia entra em ascensão, né? Em Portugal, então, o antropocentrismo, o homem como centro do universo, passa a reinar. Então, agora, o teocentrismo é deixado de lado. É claro que o homem não perdeu a fé em Deus, mas ele começa a acreditar que ele tem potencial. O mercantilismo também provocou muitas mudanças, né? Aquela ideia de troca e tal, começa a mudar as ideias das pessoas, a cultura e todo aspecto econômico. Nessa movimentação de renovação no campo político, econômico, filosófico e artístico é que se dá o nome de Renascimento, tá vendo? Ele nasce na Itália, mas mais tarde ele se estende por toda a Europa. Então, o Renascimento foi a renovação no campo político, filosófico e artístico. Quer dizer, homem novo, ideias novas. Esse renascimento decorre lá do humanismo. Ele já começa a aparecer lá no humanismo. É um dos períodos mais criativos da história da arte. É quando o homem começa em todas as artes, na pintura, na arquitetura, na literatura, né? E nas outras artes também. Então, nesse período, o homem começa a se separar daquela opressão religiosa. Ele, como eu disse a vocês, ele não vai perder a fé em Deus, mas ele vai ver que ele tem potencial e que ele pode crescer. E aí ele começa a adentrar esse mundo, né? Então, ele se interessa pelo mundo. Então, há um grande incentivo às grandes navegações. Aí vocês veem Cristóvão Colombo, que sai para descobrir a América, mais tarde Pedro Álvares Cabral chega aqui, né? Com essas grandes navegações, eles têm contato com novas culturas. Observa, quando nós saímos de um lugar, nós estamos em Linhares, aí nós vamos a Vitória, que é ali, a gente já vê coisa nova, cultura nova, gente nova, com ideias novas. Imagina quando sai de um país para o outro, né? Então, isso aí contribui para o avanço da ciência e da matemática, tá vendo? E o aperfeiçoamento da navegação. Então, a imprensa também possibilitou a leitura, porque eu já disse com vocês lá no humanismo,
que quem tinha acesso a livros era só quem tinha dinheiro, quem era rico, que a maioria nem ler sabia, né? Agora não, com a imprensa desenvolvida, se desenvolvendo, há uma possibilidade de leitura de autores humanistas, né, italianos, e com isso, quanto mais se lê, mais se abre a mente, mais se aprende, né? Então, o Renascimento é um retorno de valores clássicos e as suas referências culturais. E aí, nesse contexto, é que nasce o classicismo, uma escola nova, com ideal diferente, com ideologia diferente, mas é um retorno à antiguidade grega. E o que se trabalhou mais no classicismo? A mitologia e a perfeição formal grega. Lembra bem, ó, toda a influência da Grécia, né? E a produção classicista portuguesa, a mitologia surgiu como culto à beleza e à perfeição. Então você vai falar, mas perfeição em quê? Então, perfeição mesmo no poema, não era mais aquela coisa, aquele quartetozinho, né, escrito de qualquer forma. Não, eles agora vão ter uma preocupação maior na hora de produzir, e produzir com beleza. A ciência e a razão agora passa a ser valorizado. O que antes era só sentimento, né, a subjetividade, agora não. A razão, bem, poxa gente, é só a gente pensar que o contexto dava motivos para isso, né? O homem descobrindo novas terras, novas ideias, se libertando da igreja, agora ele descobrindo que ele tem valor, então não dá mais para ficar só no coração, naquele sentimento, né? Agora ele passa a pensar também naquilo que ele pode fazer, porque você sabe que ciência não é emoção, ciência é razão, né? Então são valorizados nesse movimento. Aí surge uma linguagem mais clara, objetiva e simples. Então o poema, aí você vai ler o poema e vai falar assim, poxa, você está falando que isso é uma linguagem simples? Lógico, né? Para a época que foi escrito, sim, trazendo para a nossa realidade, o seu vocabulário é totalmente diferente daquela época, mas para aquela época era uma linguagem mais objetiva e simples. Agora, havia uma rigidez na composição do poema. Então, olha, rigidez quanto às normas de composição, os temas pagãos são agora incorporados fortemente, não é mais tanto temas religiosos, né? E Sá de Miranda, vamos lembrar desse cara que ele vai ser nosso amiguinho, tá? Sá de Miranda é que deu início ao classicismo português. Ele trouxe uma nova forma de escrever, tá vendo? Que foi o soneto, vocês se lembram do soneto? Aquele poema que tem 14 versos, né? Dois quartetos e 2 tercetos. A elegia, que é aquele poema de lamento, a ode, a épica, que é a poesia de cunho bucólico, né? Aquela coisa assim, bem simples, bem bonita. E houve também a implementação do verso decassílabo. Isso vocês não podem se esquecer, porque até então, lá no trovadorismo, era versos pentassílabos, ou redondilha maior e redondilha menor, né? Agora, não, são a medida nova, que é constituída por versos decassílabos, tá? Versos que têm 10 sílabas poéticas. E quem é o cara do classicismo? Vocês sabem que toda literatura nós temos aquele cara que é o representante, né? E no nosso caso, Luís de Camões é o melhor representante do classicismo. Vocês já devem ter ouvido falar em Camões, tenho certeza disso. Vocês já leram alguma coisa de Camões, algum poema de Camões. Então, ele é o cara do classicismo. Tá vendo? É o maior nome da literatura portuguesa. Ele escreveu poesia lírica, que é aquela que fala de amor, que fala de sentimento. E poesia épica. O que é o épico? É aquela poesia que conta um fato grandioso, que tem heróis, que tem deuses. Não vai contar a história da Mariazinha, mas vai contar a história do povo brasileiro, por exemplo. Ele não vai pegar uma pessoa do Brasil,
vai pegar o Brasil e vai contar todos os feitos heróicos ocorridos aqui. Além disso, ele também produziu peças teatrais, mas a mais importante obra dele, né, que o consagrou, que o eternizou, que o imortalizou, foi Os Lusíadas. Esta é considerada a obra-prima de Camões, tá bom? Então, a lírica dele tem heranças tradicionais, né? Com redondilhas, maior e menor, como eu disse a vocês, versos de 7 sílabas ou com 5 sílabas, e há também a medida nova, que agora aconteceu agora no classicismo. Então, ele tanto utiliza poemas antigos, então, métrica antiga, quanto poemas com métrica nova. Aí, a obra dele é mesclada, então, com os dois tipos de poema, né? Os tradicionais e os modernos daquela época. Então, aqui nós temos um poema lírico dele, que vocês depois vão ler devagarinho, entender, são muito bonitos. É só vocês irem lendo bem bonitinho, devagarinho. E temos o Camões épico, que é com Os Lusíadas, que na verdade foi publicado em 1572. Pessoal, olha o tamanho deste poema. Ele tem 8.816 versos. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Agora vocês imaginam o trabalho que esse cara teve para produzir esse texto, né? Tem 1.102 estrofes, todas têm 8 versos e é dividido em 10 cantos, tá? Então, olha só, para você não se esquecer o tamanho, 8.816 versos, todos aqueles assim, ó, com 10 sílabas poéticas. Então, esse texto, ele trata dos acontecimentos históricos, né, dos períodos das grandes navegações. O eixo dele é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Mas se você falar para mim, então Vasco da Gama é o personagem principal desse texto? Não, não é, porque ele é o motivo, mas quem então é o personagem principal? É o povo português, com todos os seus feitos, com todos os seus atos heróicos, tá? Então, nesse poema, ele homenageia imperadores, os grandes navegadores, né? E aí ele vai trabalhando tudo isso aí. Aqui nós temos também um trecho que depois vocês vão ver, quando vão as navegações grandes que fizeram. Então, quem foi que fez isso? Olha ali um retorno à mitologia, né? Então, vocês vão ler devagarinho em casa, ó, Neptuno, Marte, e vocês vão ler direitinho para vocês entenderem tudo que eu estou falando. E em 1580, com a passagem, né, de Portugal ao domínio espanhol e com a morte de Camões, termina, a gente fala termina, mas não colocou um ponto final, acabou. A partir de hoje não é mais classicismo, não, é porque surge agora outros campos e aí o período vai se enfraquecendo, tá? Então, para nós, 1580 é o marco, né, finalizando o classicismo na Europa. Bom, próxima aula, chegamos ao Brasil. Vamos lá, vou fechar lá. Pessoal, e assim nós terminamos o classicismo. Lembra que ele aconteceu só na Europa, né, no nosso país de Portugal, e no Brasil não, porque o Brasil ainda não havia sido descoberto. Não, 1508 já, mas estava nascendo, né? O menininho estava chegando. Então, nós terminamos o classicismo e na próxima aula nós vamos falar do quinhentismo, que agora já é no Brasil. Tchau para vocês, até a próxima.